14, domingo sendo o culto da família, me veio esse texto ao meu coração. Eu quero compartilhar alguns versículos com vocês. João capítulo 14, Jesus profere essas palavras para os seus discípulos. E foi um momento assim meio de melancolia. A gente nota pelo tom da passagem que parece que os discípulos estavam assim um tanto entristecidos, melancólicos, antecipadamente saudosos, porque Jesus havia dito que ele iria voltar, ia deixá-los, ia para a glória. Eles ficaram entristecidos. E aí Jesus proferiu essas palavras, que está em João capítulo 14, versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. É a palavra de Jesus para os seus discípulos, mas é para nós hoje, agora. Que o coração de vocês não fique angustiado. Em outras versões diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não teria dito a vocês, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar, eu voltarei e receberei vocês para estarem comigo mesmo para sempre. Onde eu estou, que vocês também estejam. E continua esse capítulo lindo, maravilhoso. Lá no versículo 18, Jesus continua dizendo: não deixarei que vocês fiquem órfãos. Não deixarei vocês ficarem órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. E ainda no versículo 25, tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que você se lembre de tudo o que eu disse. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. E volto a dizer que o coração de vocês, portanto, não fique angustiado e nem com medo. Amém? Que passagem linda, né? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Eu sei que o Senhor já falou conosco hoje por meio dos cânticos, das palavras, dos salmos, das ofertas. Oh Deus, continue a falar conosco, que sejamos alimentados, fortalecidos pelo teu Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, creio que todos nós que estamos aqui somos cristãos. E eu, portanto, faço uma pergunta para você que é cristão: qual a diferença do cristão daquele que não é cristão? Na prática, no dia a dia, que diferença faz entre ser cristão e não ser cristão? Eu fui criado eu cresci num ambiente religioso onde éramos e devemos sim ser muito estimulados a nós sermos diferentes do mundo, entre aspas, né? O mundo como sistema pecaminoso. Mas essa diferença, eu cresci num ambiente religioso que ensinava que a diferença basicamente estava na indumentária, na forma com que a pessoa se vestia, penteava o cabelo, usava maquiagem ou não, que tipo de roupa ela usava. E também era muito característico pelo jeito que a pessoa falava. Antes ela falava algumas coisas, hoje ela fala diferente. A diferença entre ser cristão ou não estava no exterior. E para você, qual que é a diferença na prática entre ser cristão
e não ser cristão. E esse texto nos mostra a diferença profunda e básica que deve existir em nós. É muito simples. O que nos diferencia, ou pelo menos o que deve nos diferenciar o cristão daquele que não é cristão, isto é, diferenciar daquele cristão no sentido de que aquela pessoa que tem Jesus dentro de si, que Jesus mora no seu coração. E a diferença daquelas pessoas que Jesus ainda não mora no seu coração, porque ela ainda não se abriu, porque Jesus disse que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa, da sua vida, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate em todas as portas. Jesus quer entrar em todos os corações. Jesus quer morar em todas as vidas. Mas nem todos permitem que ele entre. E ele, como pessoa muito educada que ele não entra onde não é chamado, ele não invade corações. Ele só entra em lugares que ele é bem-vindo, que ele é convidado. Amém? Seu coração diz bem-vindo para Jesus? Amém? Amém? Então repita, levanta sua mão e repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Aleluia. Então, se você diz isso com o coração, Jesus mora dentro de você. Mas qual é a diferença prática entre aquele que tem Jesus, que é cristão, e aquele que não é cristão? A diferença principal, querido, é a paz do Senhor Jesus no seu coração. Aquele que é cristão de verdade tem o coração pacificado. Simples assim. Se eu pudesse simplificar, não é o tipo de música que você canta, não é se você ora bonito ou se nem sabe orar. A diferença prática entre ser cristão ou não é o seu coração é pacificado. O seu coração vive em paz. Porque lutas e problemas todos nós passamos. A Bíblia diz que tudo acontece a todos. A chuva, o sol, as bênçãos, as coisas boas, as coisas ruins. Acontece indistintamente a todos. Cristãos e não cristãos. Portanto, nós estamos sujeitos às mesmas coisas que qualquer ser humano está sujeito. O que nos diferencia é se temos o nosso coração pacificado nele ou não. Se especialmente durante aquelas fases da vida muito difíceis, pelas quais todos nós passamos, como é que fica o seu coração? Como são as suas reações? De onde vem a sua fé? De onde vem a sua força? De onde vem? É nessa hora que eu e você devemos fazer essa comparação. Será que eu, aqui dentro, eu reajo da mesma forma que aquela pessoa que não tem Jesus na vida? Porque a principal diferença, repito, é ter o coração pacificado em Jesus. Eu percebo que existem muitos cristãos assim angustiados pensando, será que Deus vai me punir? Será que eu sou salvo mesmo? E angustiado por diversas outras razões diante das lutas do dia a dia. O texto que nós lemos me veio ao coração porque, sendo o culto da família, ele fala do pai, que é Deus, fala do filho, fala de uma casa, fala que não vai deixar ninguém órfão. Enfim, são expressões bem típicas de um lar. Mas o versículo que eu quero focar com vocês hoje é esse último que nós lemos, quando Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e eu dou esta minha paz para vocês de modo diferente da paz que o mundo a dá. Então Jesus aqui claramente ele faz uma distinção entre a paz de Deus e a paz do homem. A paz, eu vou chamar de paz de Deus e paz do homem, no sentido de a paz do normal que acontece.
aqui. Jesus faz essa distinção clara. Ele diz que a paz que Ele tem para nos dar, a paz que Ele tem para o seu lar, a paz que Ele tem para você, a paz que de fato vai pacificar o seu interior, ela é diferente da paz que o mundo dá. Então, a gente pensava que paz era tudo uma coisa só, né? Não, tem uma paz, né, de Jesus e tem a paz humana, normal, do nosso dia a dia, né? Toda paz é bem-vinda, né? Mas nós estamos aqui esperando e buscando principalmente a paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Para Jesus, paz do homem é diferente de paz de Deus. A paz do homem, do ser humano, ela é baseada nas circunstâncias externas que nós vivemos. Essa paz vem quando tudo está em harmonia, quando tudo vai bem, quando não falta o dinheiro, quando não falta a saúde, quando se tem segurança, quando se tem liberdade, quando se está tendo êxito nas coisas que está fazendo, quando a vida emocional está equilibrada, os seus sentimentos, os seus relacionamentos, tudo isso gera paz, e tudo isso é muito bem-vindo, mas isso ainda está no campo da paz do homem. A paz que Deus quer nos dar é aquela paz que está acima de tudo isso, é aquela paz que não depende das circunstâncias pelas quais nós passamos ou vivemos. Estas coisas que caracterizam a paz do ser humano, como dinheiro, tranquilidade, vida emocional equilibrada, né, êxito no que faz, saúde. Quando a pessoa tem a paz, apenas a paz do homem, tira essas coisas dela e você verá o que acontece com o coração dessa pessoa. Acaba a paz, porque a paz está alicerçada nessas coisas externas, por melhores que são. E aí que mora a diferença entre o cristão e o não cristão. Porque aquele que não é cristão, que não tem Jesus, tira-se essas coisas e a paz dele some. Mas aquele que tem Jesus, aconteça o que acontecer, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, porque nele nada me faltará, mesmo que aos olhos das pessoas esteja faltando algumas coisas, porque o seu coração está pacificado nele. Você pode dizer amém? Tire essas coisas e ele perderá a paz que supostamente tem. E aí eu faço um paralelo entre a paz do homem e a paz de Deus. A origem da paz do homem, ela é baseada nas bênçãos, é baseada na prosperidade, mas a paz de Deus, a origem, está no próprio Deus. Olha que coisa interessante. A paz do homem, ela está alicerçada na bênção, mesmo que seja a bênção de Deus, que é muito bem-vindo e nós a buscamos. Mas a paz de Deus, ela está alicerçada não na bênção, mas no Senhor da bênção. É no próprio Deus. É Ele que gera a paz em nós. Não é aquilo que Ele nos dá que vai fazer a gente ficar um ser pacificado ou angustiado. É o próprio Deus. A paz do homem, ela depende das circunstâncias favoráveis. A paz de Deus, ela é ultra circunstancial, está além de qualquer circunstância. A paz do homem, ela é sempre emocional. A paz de Deus, ela não depende das emoções, porque o justo viverá da fé. A paz de Deus, ela é um estado de espírito interior pacificado, baseado na fé em Cristo Jesus. A paz do homem, ela é emocional. A paz de Deus, ela é baseada não nos meus sentimentos, porque mesmo nos momentos de sentimentos mais contraditórios, negativos, podemos viver em paz nele, em nome de Jesus, porque vivemos pela fé e não naquilo que nós sentimos. Existem muitas diferenças, né, entre a paz dos homens e a paz de Deus. Sabe aquele slogan que, por exemplo, que diz:
Se você quer ter paz, prepare-se para a guerra. Já viu esse versículo? Mas a paz, essa é a paz dos homens, né? Se você quer ter paz, prepare-se para a guerra. Mas a paz de Deus, o slogan é: se você quer ter paz, prepare-se para amar. Essa é outra diferença. Abra comigo a sua Bíblia, mais um versículo que corrobora isso que nós acabamos de dizer, Filipenses capítulo 4, que tem tudo a ver com o que Jesus disse. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz: alegrem-se, portanto, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a vossa moderação seja conhecida por todos. Perto está o Senhor de vocês. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Repitam comigo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia, essa é a paz do Senhor. É a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que, às vezes, a pessoa está passando uma situação terrível, e mesmo no meio daquela situação, ele está em paz, ele está sereno, sem querer ser dramático, mas talvez um dos símbolos muito contundentes que tem é na hora da morte. Na hora da morte, geralmente, quando a pessoa tem lucidez, a lucidez daquele que é cristão, sabendo que está morrendo, é um semblante de serenidade, de paz, mesmo naquela situação terminal, difícil e muitas vezes dolorosa. E aquele que não tem Jesus, tendo consciência que está partindo, o sentimento é de angústia, é de agitação de alma, é de angústia total. Qual a paz que você quer? A paz do homem ou a paz de Deus? Eu quero toda a paz, mas uma que eu não abro mão é da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa excede todo o entendimento. Faz-me lembrar daquela passagem de Jesus no barquinho, né? Na tempestade. Eu acho até uma ironia, sabe? Eu vejo Jesus em algumas passagens, parece que ele chega a ser irônico a sua atitude. O texto diz que certa vez os discípulos estavam no barquinho e veio uma grande tempestade, o barco estava agitado, quase afundando. Os discípulos super angustiados, né? E Jesus também angustiado, tirando a água do barco, desesperado, ofegante. Não, Jesus estava dormindo. E quando, não sei como é que ele conseguia dormir, no barco enchendo d'água, uma barulheira, pulando daqui lá, e Jesus naquele sono profundo. Como se dissesse: eu posso descansar no meio de qualquer tempestade, porque todas as tempestades estão nas mãos de Deus. Basta um psiu de Deus e tudo se acalma. Acalma-te, mar, fica frio. E ele ficou uma eterna bonança. A paz de Deus é aquela paz que faz Jesus dormir no meio da tempestade. A paz que Jesus quer nos dar é essa, de modo que eu possa, quanto mais eu cresço em fé, mais eu me torno um ser pacificado nele. Lembra-se disso, irmão, irmã. Especialmente eu e você, que temos anos e anos de fé. Quanto mais você de fato, você pode ter muitos anos de igreja, mas eu quero saber como é que está o seu coração é pacificado nele. Porque quanto mais nós crescemos em fé e em espiritualidade, mais o nosso coração fica pacificado nele. Descansa nele, independente das circunstâncias. Porque não vivemos
pelas emoções, vivemos pela fé e pela paz que excede todo entendimento. A palavra diz, é aquela paz que você olha, não dá para entender como é que fulano, naquela circunstância, naquela situação que ele está passando, e ele nessa serenidade, nessa paz, é a paz de Deus, que excede, não dá para entender mesmo, excede todo entendimento. Esta é a paz que Jesus tem para mim e para você. Mesmo que as pessoas que estejam ao nosso redor, ao seu redor, achem você um azarão, tipo daquele cara que parece, mas não importa, se as pessoas te acham um azarão, um cara que sempre está sempre no lugar errado, as coisas estão sempre dando errado para ele, e às vezes eu acho até uma crueldade, alguns meios religiosos acharem que por conta disso ele deve estar devendo alguma coisa, né? Porque tudo dá errado para ele, deve estar em pecado, deve estar falhando em alguma coisa. Isso é de uma pobreza de espírito e de fundamento bíblico terrível. Mesmo que você seja taxado como um grande azarão, você estará em paz no seu interior, porque esta paz não depende das circunstâncias que estão ao seu redor. Os judeus têm uma expressão que diz shalom, que é a paz, que significa uma paz integral, do corpo, da alma e do espírito. Jesus é esta paz, Jesus é a nossa paz. Foi isso que ele disse, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, vou enviar o Consolador, e eu darei a paz para vocês, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz eu dou a você. A paz de Cristo é maior do que qualquer coisa. A paz de Cristo não foge diante das perdas. A paz de Cristo não foge diante das catástrofes. A paz de Cristo não foge diante do caos. A paz de Cristo não foge diante da pandemia. A paz de Cristo não foge diante da depressão. A paz de Cristo não foge diante da opressão. A paz de Cristo é eterna, porque Ele, sendo Deus, diz, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu quero a bênção, mas eu quero primeiro a paz do Senhor da bênção. Glória a Deus. Que esta seja a nossa oração para as nossas casas. Podemos viver sem a paz dos homens, mas jamais poderemos viver sem a paz de Deus nos nossos corações. Eu volto à pergunta inicial para nós encerrarmos. Em que medida a sua vida interior é diferente do não cristão? Em que medida? A sua vida interior, ela é diferente da vida daquele que não tem Jesus? E isso a gente realmente se mede quando passa pelo aperto. Só aí a gente consegue avaliar se de fato temos Jesus na nossa vida, ou se somos mero religiosos, frequentadores de igreja. Não é isso que Jesus tem para você. Ele diz, eu não deixarei vocês, estarei para sempre com vocês. A paz que o mundo não pode dar, eu vou dar para vocês. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus queridos irmãos. A minha oração hoje, claro, é para que você tenha paz, para que a sua casa, para a sua vida, as suas circunstâncias, para que é totalmente legítimo você pedir a Deus a paz, a harmonia, que as circunstâncias, elas lhe sejam favoráveis. É totalmente legítimo, não tem nada de errado, pelo contrário, é um dos pedidos mais nobres que nós temos. Mas o que Deus está nos dizendo hoje é que existe uma paz e que o principal não é aquela paz
que depende da harmonia que nos cerca, mas depende da presença de Deus no nosso coração. É a paz que só Jesus pode dar. Então este talvez seja o seu primeiro pedido a Deus. É que antes de você pedir aquilo que lhe é mais importante hoje, talvez seja uma cura, Jesus quer te curar. Talvez seja uma libertação, Jesus quer e vai te libertar. Mas antes de nós orarmos por isso, ore para que Jesus enche o seu coração de paz. Para que você pela fé receba essa paz que só Jesus pode dar. Em nome de Jesus. Porque neste mundo passaremos por aflições, mas quando temos a paz do Senhor Jesus em nós venceremos quaisquer obstáculos de cabeça erguida e com o coração pacificado nele, em paz e não em angústia. Eu quero orar por você, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar mais uma vez por você, por todos vocês que estão aqui. Se a palavra de Deus é para você, que tem dezenas de anos de igreja, ou você que começou ontem, não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença. A diferença é o quanto você é pacificado, o quanto seu coração se aquieta, é capaz de se aquietar, de se acalmar diante da tempestade. É esta paz que em primeiro lugar eu quero ministrar a você, e depois eu estarei ministrando também mais uma vez sobre toda a sua casa e sua vida. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, em teu nome, Jesus, nós estamos aqui com a tua palavra em mãos. Oh Deus, é a tua palavra e ela contempla as tuas promessas para nós, e nós estamos aqui para dizer sim ao Senhor Jesus, para dizer ao Senhor mais uma vez: entra na minha casa, na minha vida e pacifica o meu coração. Entra de verdade, entra de maneira que o meu coração seja acalmado no meio do caos. Que eu seja capaz, não por mim, mas pelo teu Espírito em mim, de viver em paz no meio da turbulência, no meio da dor, no meio dos problemas, no meio da tempestade. Que haja essa paz nesses corações, que a paz do Senhor Jesus, que o shalom de Deus, que esta paz integral invada todos os corações aqui nesta manhã, que todos os lares aqui representados sejam invadidos por esta paz, sejam, ó Deus, estranhamente acalmados por essa sublime neblina do teu Espírito Santo, aquietando as agitações de todos os corações. Quantos corações agitados nos ouvem agora? Ó Deus, acalma esses corações, ó paz. Que haja paz em ti, coração. Que haja paz em ti, coração. Que toda agitação de alma cesse agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja paz no seu interior, que haja paz na sua mente, que haja paz na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Quantas vidas afogadas, sufocadas, mal conseguem respirar, porque algo lhe aperta o peito. Eu te peço, Jesus, que acalme esse coração, venha desentupir esses pulmões espirituais, de modo que o vento do teu Espírito Santo sopre em nome de Jesus, trazendo a paz, trazendo a serenidade que só teu Espírito pode trazer. Em nome de Jesus, que sejamos diferentes, ó Deus, que sejamos diferentes não porque temos mais do que os outros, que sejamos diferentes não porque somos mais bonitos do que os outros, que sejamos diferentes não por qualquer outra situação externa, mas que sejamos diferentes porque temos o coração pacificado em ti, porque passamos pelos mesmos problemas, mas somos capazes de reagir de maneira radicalmente diferentes. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Que a gente faça essa diferença, Senhor, que a gente faça essa diferença
a começar por mim, a começar por mim. Em nome de Jesus, continuamos na tua presença. Eu ministro agora, Senhor, sobre a vida de todos estes que estão aqui. Tu conheces a necessidade, a dor, a tempestade, a doença, a enfermidade que este que nos ouve está passando agora, que tem tirado a sua paz. Ó Deus, mas já ministramos, ó Deus, que esta pessoa já recebeu a paz do Senhor. Agora eu ministro, ó Deus, a cura do Senhor. Ó Deus, que afaste toda dor, que afaste todo mal-estar. Ó Deus, eu ministro, ó Deus, Jesus, portas abertas. Que eu ministro, ó Deus, que as portas que estão fechadas se abram, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor é Pai. E a tua palavra de Deus que se o filho te pedir pão, não lhe dará pedra. O Senhor tem prazer em nos dar o pão. O Senhor tem prazer de nos dar o melhor. Que haja o melhor na vida de cada lar aqui. Que nunca falte nada de que seja importante nessas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção para a gente terminar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor mais uma canção. Continue aí em adoração a Deus, louvando ao Senhor, orando. Sim, podem louvar. Amém. Glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Cura, Senhor, pacifica, Senhor, cada coração. Vem manifestar os seus sinais. Sopra, Jesus, em cada coração. Aleluia. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele Nós te adoramos, vem Senhor. aqui? Aleluia. Nós te recebemos, Senhor. Mais que ser bem-vindo, Seja bem-vindo em nós. nós te desejamos outra Te quero, vez. Senhor. Te desejamos, Senhor. Aqui no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus seja com todos aqui nesta manhã. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre cada coração, hoje e para sempre, nesses que estão aqui e em toda a sua casa, em toda a sua família. Sejam abençoados, que a paz do Senhor Jesus reine no seu coração e na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Está terminado. Santo Espírito.